Você já parou para pensar por que algumas petições são simplesmente ignoradas pelos juízes, enquanto outras são lidas com muito mais atenção? O segredo não está exatamente no que você escreve, mas também como você apresenta essas informações e argumentos. Hoje eu vou te mostrar 5 estratégias que vão garantir que a sua petição inicial seja lida com sucesso, mas também como que você pode convencer e persuadir o juiz com a apresentação das suas peças. O meu nome é Henrique Borne, sou advogado e ajudo outros colegas a criarem documentos jurídicos de alta eficiência, ou seja, peças claras, compreensíveis e estratégicas para você utilizar no seu dia a dia. Nesse canal eu compartilho tudo que eu sei combinando conhecimento jurídico, legal design e automações para você aumentar a eficácia dos seus documentos jurídicos. Então, se o seu objetivo é sair do básico, é convencer o magistrado e destacar os seus documentos jurídicos, você encontra o lugar certo. O problema é que o judiciário está o tempo inteiro sobrecarregado. Juízes e assessores têm metas bem claras e definidas para reduzir a quantidade de processos que chegam para eles. E obviamente, quanto mais eficiente essa análise for, melhor e mais rápido será o seu processo. Não adianta ter o melhor texto, o melhor argumento, a melhor tese, se a sua escrita é extremamente densa e prolixa e o juiz não conseguir escanear ou entender de forma fácil e rápida qual que é o ponto principal do seu documento. Esses documentos é que acabam sendo pulados, ignorados ou pouco compreendidos pelos assessores e toda a equipe, porque essa é a realidade do nosso poder judiciário. Não adianta fugir disso. Qualquer que seja a vara, o tribunal, sempre terão uma infinidade de processos para serem julgados. E ignorar esse ponto é que vai prejudicar o seu caso. Então, eu, se fosse você, prestaria atenção no que eu tenho para te passar nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou te falar é a seguinte: nenhum ser humano lê palavra por palavra. Nós escaneamos, nós deciframos um texto. É por isso que quando o texto está embaralhado, você consegue ler, mesmo que esteja um pouco confuso. Então, para a tua petição ser realmente lida, você precisa ir além do conteúdo, além do seu texto, da sua tese. Você deve pensar também no visual, na estrutura e na experiência que o leitor terá ao ler o seu texto. A sua petição tem que ser um guia, tem que ser um mapa para o juiz analisar. Porque muitas vezes, quando eles estão fazendo análise de processos, eles vão e voltam o tempo inteiro. Então, quando você tem uma petição convencional com poucos pontos estratégicos, com poucos títulos, subtítulos estratégicos, por exemplo, você não consegue indicar para ele qual é aquele conteúdo que é importante e nem onde ele está. Então, o juiz vai precisar ler de novo. E ao reler tudo aquilo que você já falou, ele vai perder tempo, vai ficar mais cansado e talvez o seu ponto de vista passe batido por esse texto tão grande e denso. Então é importante que você embale essa tese de forma rápida, limpa e clara para ser analisada. O objetivo não é embelezar, o objetivo é facilitar, é fazer com que ele entenda aquilo que está escrito de uma forma confortável e ainda destaque os pontos principais do seu texto. Então vamos lá para a primeira estratégia. A primeira estratégia que eu vou mostrar para vocês é uma estratégia bem simples, que é o quadro resumo. Você vai indicar para o juiz quais são as principais informações antes mesmo de ele começar a ler os fatos da sua petição. É um bloco simples e curto de 3 pontos principais. Quais são? O que aconteceu, quais são os fundamentos ou o direito invocado e qual é o pedido principal da sua peça. Pensa nesse quadro resumo como se fosse um trailer de um filme, onde você vai indicar quais são os pontos essenciais e principais dessa petição, antes mesmo que o juiz consiga analisar o que está acontecendo nesses fatos, nesses fundamentos, nesses pedidos. E qual que é o momento ideal para você indicar esse quadro resumo, esses pontos chaves aí? O momento principal é logo após o preâmbulo, a qualificação ali, a parte introdutória da sua peça. Vou te mostrar agora na prática como é que você pode fazer isso. Aqui eu vou mostrar para vocês de uma forma bem sucinta como que vocês podem fazer esse tipo de quadro resumo. Nós temos um quadro resumo, certo? Logo após aqui a qualificação, nós temos o quadro resumo, onde eu indico o que originou a demanda, qual o fundamento jurídico utilizado e o que se pretende com essa petição inicial. Então aqui embaixo eu vou responder cada uma dessas perguntas. Mas precisava ser em formato de pergunta e resposta? Não, não precisa ser dessa forma. Você pode simplesmente indicar fatos, pedidos e os fundamentos, né? Fatos, fundamentos, pedidos. O ponto principal desse quadro resumo é você trazer tudo mastigado, tudo objetivo e conciso. Nada de querer trazer aqui juridiquês excessivo, nada de você querer ser prolixo nesse momento aqui. Você precisa apenas indicar o que vai ser lido pelo magistrado, o que ele vai encontrar, como se fosse um sumário de um livro. E como é que eu faço
faço isso aqui? É uma tabela onde eu tirei as bordas, tá? Eu vou te mostrar como é que faço isso na prática de forma bem simples e rápida. Clique em inserir, coloco aqui 3 colunas e 2 linhas. Então nós temos aqui todos os textos já e eu quero tirar as bordas dessa coluna. Vim aqui, ó, design de tabela, sem borda. Pronto. Ah, mas eu quero manter essas 2 bordas aqui do meio. Como é que eu faço? Pincel da borda. Pronto, clica e arrasta. Ah, Henrique, mas está um pouco diferente aqui. Claro que tá. Por quê? Porque eu alterei a formatação do texto em si. Por isso que é importante você também entender sobre formatações de texto. Então, o que eu fiz de cima? Que eu coloquei aqui um negrito e aumentei um pouco a fonte, enquanto que na de baixo eu diminui um pouco a fonte e tirei os alinhamentos, ó, os espaçamentos, perdão, antes e depois do parágrafo. E aí, a partir disso, eu posso trabalhar aqui o layout da tabela com as margens da célula. Então, eu coloco uma margem superior, margem inferior, coloco um pouco mais de espaçamento aqui na esquerda e na direita, clico em OK, pronto. Clico em inserir formas retângulo. Coloco aqui, ó, só para vocês entenderem como é que eu fiz também, né? Essa parte aqui de trás. Clico aqui, ó, para alterar a cor. Clico aqui para tirar o contorno. Clica com o botão direito e vem aqui, ó, quero de texto automática atrás do texto. Simples assim, gente, simples assim. Se quiser tirar alguma dúvida, manda aqui embaixo. A próxima estratégia que eu vou falar para vocês é a hierarquia textual bem definida. Sabe, não adianta apenas colocar negrito, maiúsculo nos seus títulos e subtítulos para fazer esse destaque, para fazer essa diferenciação. É muito importante que você saiba como fazer esse tipo de formatação, porque os seus argumentos precisam estar muito bem visíveis e destacados. Então imagine o seguinte, o juiz está lá analisando os processos, ele viu a sua petição inicial, ele vai na contestação, depois ele vai na réplica, ele vai verificar quais são as provas que vocês trouxeram, vai tirar uma dúvida com a sua petição inicial, e aí quando ele for abrir a sua petição inicial, ele vai ter que ler tudo de novo? Não, ele vai diretamente naquele ponto específico. Por isso que é muito importante você ter uma categorização muito bem definida antes de fazer a hierarquia textual. São duas coisas diferentes. Você categorizar os seus textos de uma forma estratégica e ter a hierarquia textual bem definida. Hierarquia textual tem mais a ver com a formatação, mas eu vou entrar nesses dois campos nesse momento aqui contigo. Sobre a categorização dos seus argumentos e suas teses, eu vou te falar uma coisa para você ter mais estratégia e profissionalismo nas suas peças. O ideal é o seguinte, é você trazer já no título qual é o resumo do seu argumento ou daquele trecho específico que você está tratando. É como se você botasse uma legenda nessa parte do seu argumento ou nessa parte dos fatos que você está trazendo. Sim, é importante também colocar subtítulos lá nos fatos. Poucos advogados fazem isso e é muito estratégico você colocar. Por exemplo, imagina que você tenha uma indenização por atraso de voo e aí você está narrando os fatos. A primeira coisa que você vai trazer talvez seja as informações da passagem. Talvez esse seja um bom subtítulo para você colocar. Informações da passagem. Depois, o que nós temos? Nós temos do cancelamento, ou horas antes, ou check-in, não sei, vai depender da história. Em seguida você pode trazer o do cancelamento do voo, propriamente dito. Aí depois você pode trazer pós-cancelamento do voo, ou pós chegar no destino tal, ou pós chegar na origem, enfim, vai depender dos fatos que você está trazendo para o juiz. Mas o importante é, você pode sim categorizar isso de uma forma que seja legendado, uma legenda para os seus argumentos e fatos. Feito isso, você pode trazer agora uma formatação esteticamente agradável com uma leitura confortável. Como é que você vai fazer isso? Não adianta você colocar negrito e maiúsculo para os seus títulos e achar que está tudo certo com a sua hierarquia textual. Não é isso. O que você pode fazer é a escala tipográfica, é definir a sua escala tipográfica. Mas o que é isso? É trabalhar melhor essas fontes, tamanhos, pesos, diferenciações de hierarquia textual. Geralmente são 3 níveis, ou até 4, ou 5, dependendo da complexidade da sua causa. Mas vamos trabalhar com 3 para você identificar. Primeiro título, nós temos ali dos fatos. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, subtítulos. Você pode colocar ali do check-in. Terceiro nível é o corpo do texto. É os seus argumentos, é a sua tese em si. E como que eu defino a minha escala tipográfica? Vamos aqui para o arquivo que eu vou te mostrar na prática como é que você pode fazer isso de uma forma simples e rápida. A primeira coisa que você sempre vai definir em escala tipográfica é o corpo do texto. É dali que você vai partir, é dali que vai ser a sua origem para definir os próximos níveis, tanto para cima quanto para baixo. Definir aqui que o meu corpo de texto é da fonte Garamond e
tamanho 13. A partir disso, eu posso, então, ir para o próximo nível, que é o subtítulo. Tá? No subtítulo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um negrito e uma fonte um pouco maior, um tamanho de fonte maior, tamanho 14. E além disso, eu coloquei uma diferenciação aqui de linha, porque vai ficar muito parecido se eu começar aqui e colocar um negrito no meio do meu parágrafo. Então eu quero destacar um pouco melhor o subtítulo do que aquele que estiver no corpo de texto. O último nível que nós podemos trazer aqui é o título em si. Aqui eu tenho o tamanho 18 na Garamond. Existe sim uma definição, uma forma matemática para você fazer isso, mas eu não vou te trazer aqui agora nesse momento porque vai embaralhar sua mente, é um pouco mais complexo, mas se vocês quiserem eu posso trazer isso num próximo vídeo para vocês. Então sempre varie como que você está trazendo essa hierarquia textual, isso vai te dar muito mais fluidez e estratégia para os seus documentos. Se a sua petição é um pouco mais complexa, né, se tem ali alguns fatos em sequência cronológica bem extensa, ou se você tem ali uns fundamentos um pouco mais difíceis de serem compreendidos, dê abertura para padrões visuais. Não faça apenas em texto corrido, porque os padrões visuais facilitam muito a compreensão daquelas informações. Por exemplo, linhas do tempo servem para você indicar eventos ocorridos em cronologia. Tabelas também podem ser utilizadas não apenas com números, mas também com pacotes de informação para você organizar isso e tornar mais palpável. Eu vou te mostrar logo em seguida na prática. E óbvio que você pode trazer gráficos quando for necessário você fazer um comparativo, por exemplo, financeiro, entre a vida financeira de um alimentante para a vida financeira do alimentado. Vou te mostrar agora como é que você pode fazer alguns padrões visuais de forma bem simples aqui no Word. Aqui eu vou trazer para vocês alguns exemplos já prontos de padrões visuais que você pode se inspirar e aplicar nas suas petições. Aqui nós temos uma tabela resumindo quais são as alegações do autor, as alegações da ré e o que eu trouxe na réplica, né? Seria aqui para um caso de apelação ou um caso em recurso. Na alegação do autor eu tenho aqui 3 pontos principais, né? Na alegação da ré também tem 3, na réplica também tem 3. E aqui eu aponto exatamente o que aconteceu, qual foi o fundamento principal a ser utilizado pelo advogado, tá? Então, veja aqui uma aplicação de fatos, de como você pode resumir tudo isso em uma tabela. Veja que eu também poderia fazer isso através de um parágrafo corrido. Poderia, mas não teria uma quebra de expectativa, uma quebra do padrão no meio da minha petição. E é importante você quebrar o padrão para que o juiz tenha mais atenção durante aquele ponto. Porque se é tudo igual, você vai cansando. Se você faz a mesma atividade o tempo inteiro, todos os dias, isso vai cansando. E a partir do momento que você traz algo diferente na sua petição, você vai quebrar a expectativa e automaticamente o seu cérebro vai querer prestar atenção. Um outro tipo de padrão visual é esse daqui, ó, resumindo o porquê que merece a indenização. E eu tenho 4 pontos aqui dentro dessa pergunta, dentro desse padrão visual. Então, ao invés de eu trazer tudo isso aqui em um parágrafo extenso e corrido, eu quebrei o texto e coloquei dentro de uma tabela. Apesar de parecer complexo, não é. É muito simples. É uma tabela onde eu colori 4 células e deixei uma célula em branco. Coloquei uma linha aqui e coloquei os marcadores. Além disso, nós temos a queridinha linha do tempo. Você pode fazer aqui uma linha do tempo bem fácil, onde eu tenho aqui a descrição do evento, a data do evento e assim por diante. Então, se você tem uma sequência cronológica, é muito interessante você colocar isso aqui depois de ter explicado os fatos. Não vai colocar isso aqui antes, porque se for antes, o juiz vai ler e não vai entender nada. Então, utilize a linha do tempo como complemento aos seus fatos. E aqui nós temos, obviamente, outro tipo de linha do tempo. Aqui também um outro tipo de linha do tempo, muito mais fácil de fazer, né? Uma tabela. Então, nós temos aqui 4 linhas e 2 colunas. E aí você pode trazer a data, a descrição do evento, uma em cada célula ali bem definida. Quarta estratégia é utilizar o espaço em branco. Sim, o espaço em branco é muito importante para as suas petições e documentos jurídicos, porque um documento visualmente apertado, um documento em que as linhas são muito achatadas, os parágrafos são muito colados um no outro, você acaba tendo uma sensação de que está pesado aquele texto, de que tem muita tinta nele. E isso vai cansando a leitura. Por isso que é importante sim você manter uma distância entre os textos, entre as linhas, entre as letras
e entre as margens. Sim, é muito importante você saber como dominar esse espaço em branco. Inclusive são esses espaços em brancos que vai dar o ar de minimalista, de mais profissional e também vai conduzir o cérebro a categorizar informações parecidas, conjuntas. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença no seu documento e que você precisa prestar atenção em como fazer isso. Então eu vou te mostrar aqui como é que você pode configurar a sua margem, pelo menos, para poder trazer um aspecto mais minimalista e mais respirável para o seu documento. Com o seu documento aberto, você vai vir aqui em Layout, margens personalizadas, tá? Aqui você vai ver a configuração das margens. Na margem superior, o que nós temos? Nós temos 1,5, na margem inferior 2,5, na esquerda e direita nós temos 3 centímetros. Só que essa parte de esquerda e direita pode ser que você precise configurar a depender da hierarquia textual que você já definiu. Se você tem ali uma letra muito pequena, se você definiu um tamanho de corpo de texto pequeno, pode ser que seja interessante até aumentar essas margens, tá? Para não ficar muito longa essa linha. Porque quanto mais longa, mais difícil, mais o cérebro humano acha entediante. Se você está gostando desse conteúdo até aqui, então deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber que você gostou e para eu fazer mais vídeos como esse, compartilhar com você informações estratégicas e técnicas sobre documentos jurídicos. A quinta estratégia é você saber destacar informações. Lembre-se que as regras da BNT não são uma obrigação para ser seguida durante as petições e documentos jurídicos. Então você tem uma liberdade criativa para poder destacar as ementas, os artigos e doutrinas. Você pode muito bem construir destaques muito mais profissionais e chamativos, atrativos para a sua petição, tá? Eu vou te mostrar agora como que você pode trazer esses destaques de forma mais profissional. Vamos começar com o básico aqui. Como que você pode destacar textos, palavras-chave da sua petição? E isso aqui já é o primeiro conselho. Não utilize negrito e itálico juntos. Jamais. Não utilize mais dessa forma. Por quê? Porque são destaques exclusivos. São utilizados de forma exclusiva e antagônicas. E detalhe, não é para você negritar o texto inteiro, o parágrafo inteiro. Lembre-se que se tudo é importante, nada é importante. Então saiba trazer frases-chave, palavras-chave para os seus destaques. Perfeito? Aqui nós temos diferentes formas de você destacar um trecho, um parágrafo. Temos aqui o negrito, temos aqui um detalhe no parágrafo. Temos também esse formato de preenchimento com as cores, tá? Não utilize mais esses grifos fluorescentes que apenas estragam e empobrecem a sua petição. Agora vamos para os destaques de jurisprudência. Olha aqui, nós temos a primeira ementa com a letra capitular. O que você pode fazer? Você pode clicar em inserir. Aqui do lado, ó, letra capitular. Assim você já cria essa letra bem grande aqui para dar um destaque. Você troca aqui pelo tribunal, certo? Ou STJ, ou TJ, enfim. Você pode fazer dessa forma. Tem também essa daqui com duas linhas laterais, onde você vem aqui na página inicial. Você vem nessa opção aqui de bordas, clica em bordas e sombreamento. E aqui você pode colocar, ó, as duas linhas. Temos também a jurisprudência com o retângulo atrás. E temos também aquele formato com tabela, onde você tem o comentário, a referência e a ementa aqui na direita. E o formato para você citar artigos e doutrina é esse daqui que eu vou mostrar para vocês. Ó, nós temos essa primeira opção com o retângulo atrás. Você consegue colocar o recuo um pouco mais para a direita aqui na régua, ó. Ao invés de ficar aqui, você traz um pouco mais para dentro. Aqui também nós temos um detalhe à esquerda, detalhe à esquerda da linha. Temos esse aqui que é centralizado. Então a gente já começa a perceber a importância de entender sobre alinhamentos, como utilizar esses alinhamentos. E aqui nós temos outras duas opções de citações. Essas formas são muito interessantes para você se inspirar e aplicar no seu dia a dia. Quanto que isso influencia para o juiz na sua prática ali de tomada de decisões diariamente? Influencia 200%, 300%. Sabe por quê? Olha só, pensa comigo. Pensa que você foi contratado para ser assessor de um juiz. E esse juiz, ele é extremamente rigoroso com você, porque existe uma meta do CNJ que você precisa cumprir. Você precisa baixar a quantidade de processos naquela vara específica. Você precisa produzir muito. Você precisa dar conta de analisar tantos processos, centenas de processos no mês. E eu te pergunto o que vai acontecer. Vai acontecer um escaneamento dessa petição ou você acha que vai acontecer uma leitura bem tranquila e devidamente atenciosa durante esse processo de análise de processos? E eu acredito que você já saiba qual que é a resposta dessa pergunta. Infelizmente,
Primeiramente, é óbvio que vai ser o escaneamento das petições. Não apenas por conta dessa quantidade de processos, mas também por conta do funcionamento do cérebro. Como eu falei anteriormente, ele trabalha para escanear, para decifrar coisas, e não para ler pausadamente, letra por letra, palavra por palavra. E essas estratégias que eu acabei de te passar fogem um pouco do que o cérebro está acostumado a fazer. Por isso que quebra a expectativa, quebra o padrão e traz uma atenção maior para aquele ponto da sua peça. Por isso que é importante você muitas vezes não trazer um texto muito corrido, é você sim quebrar através de um padrão visual ou de uma citação diferente. Eu sei sim que a sua causa é complexa, eu sei que ela é difícil, eu sei que ela tem alguns detalhes que precisam ser analisados com muita atenção. Mas ser prolixo, ser incompreensível e pouco destacado não vai fazer com que você atinja o objetivo da sua petição, que é persuadir o juiz, que é convencê-lo de que você está certo. Para isso você precisa ter clareza e estratégia na hora de montar a sua petição. Você precisa não apenas pensar no conteúdo, mas também na estratégia de apresentação. O que o juiz precisa analisar desse conteúdo? Como que eu vou apresentar esse conteúdo? Eu vou trazer uma linha do tempo? Eu vou trazer um quadro resumo? Eu vou trazer um destaque de uma sentença, de uma jurisprudência? O que vai ser? E é isso que vai trazer uma atenção maior do magistrado para aquela petição, para aqueles argumentos, e vão fazer com que a análise seja mais acurada com o que de fato você pretende transmitir nessa mensagem. E deixa eu te falar, muitos dos seus colegas, dos nossos colegas que não viram esse vídeo vão ficar para trás por conta do efeito halo, onde aquilo que aparenta ser positivo é visto como positivo. Por essa razão, a clareza e a experiência visual fazem total sentido para melhorar a sua petição. E agora eu quero saber de você, qual dessas estratégias você mais gostou e por quê? Me conta aqui nos comentários. E também aproveita e já me manda aqui um tema de vídeo que você gostaria de ver nesse canal aqui, seja sobre formatação, produtividade de peças, etc. Tá certo? Então no próximo vídeo eu vou falar sobre produtividade. Eu vou te trazer como que você pode ter menos dor de cabeça com automações dentro do próprio Word, beleza? Um abraço e até a próxima.